Olá pessoal, meu nome é Vitor Manuel e hoje nós estamos de volta com mais um PET Responde, que é uma iniciativa do PET da Engenharia Elétrica do campus da UFC Sobral. Hoje nós vamos continuar o módulo de Física 3, que nós vamos abordar essa parte de campos elétricos com o livro do Halder Resnick, o volume 3. E nós vamos resolver a questão 24. Ela tem o seguinte enunciado: uma barra fina não condutora com uma distribuição uniforme de carga positiva Q tem uma forma de uma circunferência de raio R, como mostra aqui na figura. O eixo central do anel é o eixo Z, com a origem no centro do anel. Determine o módulo do campo elétrico, quando no ponto Z igual a zero, no ponto Z tendendo ao infinito, e, em termos de R, para que valor positivo de Z, o módulo do campo elétrico é máximo. E quando a gente descobrir o valor de Z, né, aplicar ele com esses valores aqui para a gente descobrir o seu módulo. Então vamos iniciar aqui a solução. Primeiro, a gente tem que saber que o campo elétrico, né, ele é definido por essa equação aqui, que relaciona a carga e a distância do elemento dessa carga até o ponto que a gente quer saber o campo elétrico. Depois nós vamos definir um elemento de carga dentro da circunferência, na verdade dois, que vão ser dois elementos simétricos e opostos. Aqui a gente vai ter esse ds e aqui a gente vai ter outro ds, só para questões de entender o raciocínio. Esse elemento, ele vai formar esse ângulo beta até ele atingir o ângulo z, certo? Como a gente está trabalhando com campo elétrico, a gente sabe que ele é um vetor, certo? E, como foi dito no enunciado, a carga, o valor dessa carga ela é positiva. Já que ela é positiva, os vetores do campo elétrico eles vão estar saindo desse aro. Como eles estão saindo, eles vão ter essa forma aqui, formando esse ângulo beta com um plano. Já que ele é um vetor, a gente pode pegar e decompor ele em componentes, tanto em componentes no eixo Y como no eixo X. Se a gente for observar e levar em consideração que a gente está pegando dois elementos simétricos e opostos, poderia ser um aqui e outro aqui, a gente vai produzir esses dois vetores, que eles vão ter componentes no eixo X com sinais opostos, com direções opostas. E isso vai fazer com que essas componentes elas se cancelem na hora de calcular o módulo, só restando aqui componentes no eixo Y. Uma coisa que a gente vai definir também é a distância desse elemento de carga até o ponto que a gente quer saber o campo elétrico. A gente vai chamar essa distância de R. Se observarmos bem, o ângulo beta ele forma um triângulo retângulo, já que aqui temos 90 graus e aqui a gente tem outro ângulo qualquer. Fazendo a relação do teorema de Pitágoras, nós conseguimos escrever essa distância R, que é aqui descrita na equação 2. Outra coisa que devemos definir é a carga. A carga nós vamos definir como sendo o comprimento do aro, que é o comprimento da circunferência, 2πr, onde R é o raio, vezes um lambda, onde esse lambda vai ser uma densidade linear de carga. Já que a gente está sempre trabalhando com elementos infinitesimais de carga, nós vamos derivar essa equação para obter a equação de um diferencial de carga, que vai ficar dq é igual a R vezes lambda vezes dθ, que o dθ vai ser um pequeno pedaço de ângulo. Outra coisa que a gente pode definir é o cosseno desse ângulo beta e o seno, como está descrito aqui na equação. Então, se nós pegarmos a equação 1 e diferenciar, e depois substituir as equações 2 e 3, nós vamos chegar nessa equação 6 aqui, que ela relaciona o diferencial de campo elétrico e com o diferencial de ângulo, que esse ângulo é o θ. Como nós vimos anteriormente, esse campo elétrico ele só tem componentes efetivas no eixo Y. E se a gente pegar, diferenciando a equação 7 e depois substituir nas equações 5 e 6,
nós vamos obter essa equação, onde ele relaciona o diferencial do campo elétrico no eixo Y com o diferencial de θ, levando em consideração todos os outros parâmetros que nós definimos anteriormente. Integrando ambos os lados, de 0 a 2π, que vai escrever, né, a circunferência completa, nós chegamos nesse resultado aqui. Como definimos anteriormente, a carga é igual a 2πr vezes o lambda. Fazendo essa substituição, nós chegamos a essa equação final, onde ela depende apenas do valor da carga, da altura z, em que nós vamos estar do plano da circunferência, e do raio dessa circunferência. A gente vem para os itens. O item A ele pede para ser calculado o campo elétrico quando z for igual a zero. Substituindo z igual a zero na equação, nós podemos ver que ela vai zerar, já que o z está no numerador. Temos que ter cuidado que nós vamos trabalhar com um número tendendo ao infinito. E vamos ter que trabalhar com limites. Passando o limite em ambos os lados, a gente vai obter essa equação aqui. Vamos considerar que o R ele é muito menor que Z, já que o Z ele vai tender ao infinito e o R vai ser uma distância pequena. Fazendo essa consideração, a gente pode escrever e tendendo o R a zero em relação a Z, a gente chega nessa última equação aqui, ó, onde o limite de Z, quando Z tende ao infinito, de Q vezes Z, dividido por 4π ε0 Z ao cubo. Por fim, a gente vê que esse limite ele vai dar zero, já que o Z está elevado ao quadrado e ele está no denominador, fazendo com que o resto da equação zere, quando o Z tender ao infinito. Por o item C, a gente tem que descobrir qual é o valor máximo do campo quando eu coloco um determinado valor de Z. Então, para definir o valor máximo, nós temos que usar as propriedades de derivada. Derivando, né, essa equação que a gente encontrou e usando a regra do quociente, igualando todo o resultado a zero, fazendo algumas manipulações algébricas, né, a gente pegar toda essa parcela aqui, jogar multiplicando e pegar o Q e jogar dividindo, a gente chega nessa relação que r ao quadrado menos 2z ao quadrado é igual a zero. Isolando o z, a gente chega que o valor máximo do campo ele é encontrado quando ele tem o valor de r, que é o raio da circunferência, dividido por raiz de 2. E ele vai ter, e o item dele pergunta qual é esse valor. Então, a gente tomando o z igual a r sobre 2 e substituindo todos os valores, dado que o r vai ser igual a 2 centímetros e Q vai ser igual a 4 microcoulombs. Substituindo todos esses valores, a gente chega que o campo máximo vai ser igual a 3,46 vezes 10 a 7 newtons por coulomb. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um PET Responde. E qualquer coisa, coloquem as dúvidas nos comentários, certo? Obrigado e até a próxima.